Olá, amigos amantes do cinema. Bem-vindos ao Cineclube Casarão. O Cineclube Casarão é um espaço para pensarmos a produção audiovisual maranhense, com um acervo exclusivo cedido pela Guarnicê Produções e pelo Mavan, o Museu da Memória Audiovisual do Maranhão. Exibimos o que há de mais relevante na história do Estado, apresentando personagens e lugares que refletem a nossa gente. No 5º episódio, exibiremos o documentário Celso Antônio Brasileiro. O filme de 2019, dirigido por Beto Matuque e com produção assinada por Joaquim Aickle e Joan Santos, é uma imersão na trajetória do escultor maranhense Celso Antônio de Menezes. Celso participou intensamente do movimento modernista, junto com Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Manuel Bandeira e outros. Foi um dos maiores escultores brasileiros de sua época e um dos maiores artistas plásticos do mundo. Em conversa com Joaquim Aickle sobre o que não poderia deixar de ser dito sobre o filme, Aickle diz: basta dizer que Celso foi discípulo e logo em seguida auxiliar de Bourdelle, grande nome da escultura contemporânea, que por sua vez foi discípulo de Rodin. A verdade é que quando foi para o Rio de Janeiro, frequentou o ateliê de Rodolfo Bernardelli, produzindo suas primeiras esculturas. Ganhou vários prêmios, despertando o interesse artístico do Distrito Federal. Seu conterrâneo amigo, o escritor Coelho Neto, influencia o governador do Maranhão, Godofredo Viana, a conseguir uma bolsa de estudos na França. E em 1923, em Paris, ele se torna auxiliar de Bourdelle. O documentário narra sua vida na França com fotos e imagens da época que enriquecem o conteúdo do filme. Em 1926, retorna ao Brasil e vai morar em São Paulo. Indicado por Di Cavalcanti, esculpe um monumento ao café, em Campinas. De volta ao Rio de Janeiro, em 1930, é convidado para lecionar na cadeira de estatuária na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1934, foi professor do Instituto de Artes da antiga Universidade do Distrito Federal, junto com Portinari. Apesar de aclamado como importante artista de vanguarda, sua obra é hoje refém do desconhecimento. O filme refaz o caminho do escultor, indagando o que teria provocado o seu declínio e impedido que sua obra ficasse registrada no imaginário das artes do Brasil e do mundo. Esse é Celso Antônio de Menezes. Bom filme! Aos 16 dias do mês de junho de 1896, primeiro distrito, acho que nesta cidade,
Conceição, cidade de Caxias, estado do Maranhão. Compareceu o cidadão José Antônio Menezes e perante as testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, declarou o seguinte: que no dia 13 do corrente mês e ano, às 7 horas da manhã, em casa de sua residência, a sua mulher, Dona Raimunda Silveira Menezes, deu à luz a uma criança do sexo masculino que com o nome de Celso Antônio de Menezes, que ambos são naturais deste estado, residentes à Rua Arão Reis e morreu isolado, morreu desconhecido já, né, das novas gerações. E o enterro dele, eu fui ao enterro dele. Ao enterro dele compareceram menos de 10 pessoas. Eu contei na época, eu fui com minha irmã, havia um amigo, Dr. Nazaré, havia a filha adotiva, Dirce. Eu tenho impressão que nem a Sandra veio de São Paulo, os filhos da Dirce estavam. Tenho impressão, Sandra não estava. Mas era assim, não tinha 10 pessoas no enterro. Não teve um registro nos jornais, a não ser depois. Algumas semanas depois, Drummond fez um registro com uma crônica muito bonita, registrando a importância de um artista como ele, que partia completamente desconhecido, né, anônimo, e o Joaquim Ferreira dos Santos fez uma crônica no JB também, falando desse artista que criou obras monumentais e que morreu mais ou menos no ostracismo. Mas é um fim de vida nostálgico, triste, né? Para um grande artista como ele foi. Tem uma propriedade do nascimento do bebê e quando ela faz um reconhecimento de mãe, acha a mesma coisa. Eu estou grávida, então foi muito interessante quando eu vi essa imagem. Olhei um sentimento de mãe. Então eu quis tirar uma foto dela para ter um recuerdo, uma lembrança dela.
foi um artista completo, né? Ele foi um artista completo. Ele foi pintor, porque ele pintava, e ele foi poeta, né? E ele gostava de música, ele gostava dos astros, de astrologia. Eu acho que ele é único. É o imortal. Eu acho que a gente deveria, uma vez ou outra, visitar a mãe, a estátua que ele tem lá em Botafogo, né? E que representa muito o amor, né? Ele fala que ele pegava um barro chamado tabatinga, né? Que é um barro bastante molinho, assim, é argila pura, né? Ele pegava quase sem areia, né? Ele pegava nesse riacho e daí fazia o Adão, a Eva. Acho que a avó devia ser religiosa, né? Porque ele faz esses temas, né? E daí ele queria que... Imagine, ele queria que desse a vida. Depois que ele modelou, ele achava que as figurinhas iam... Eu vou dar um sopro divino. Imaginou ele contar pra mim agora isso tudo? Tudo que ele fez, tudo que ele passou, da boca dele, porque eu escutei de todo mundo, né? Menos dele. Então teria sido muito bom ele poder contar isso pra mim. Muito bom. É. Uma coisa que a gente, né? Eu não tenho nunca esse sentimento. Mas agora deu. Desde Maranhão, a primeira vez que eu fiz uma coisa interessante que poucos sabem. Eu na minha casa, a minha avó e os meus irmãos, eu trabalhava no bar para colher um pouco de tabatinga. E nós éramos, minha avó era muito religiosa, me obrigava a gente a estar sempre com os padres. E eu então disse, eu vou já fazer a Dona Eva. Eu posso fazer e depois ele anda. E vai andar com a Eva. Né? Então eu peguei, estava lá, peguei um bocadinho de barro, comecei a fazer. E ela, minha avó, sai no sol, Celso, vem pra casa, vem pra dentro. Você vai, vou já te buscar. Eu digo, então eu acabei, aí espera um pouquinho que eu acabei de tirar, de fazer o Adão. E eu vou tirar a costela para fazer a Eva. E vou botar aqui no sol, ele vai secar e depois ele vai para lá. Eu fiz isso e deixei lá. Deixei lá para secar, depois eu fiquei lá desapontado, porque cheguei e estava rachado. Eu acho que o Celso Antônio teve a sorte imensa, grande,
chance, né, dele de sair do Maranhão, de sair da província, né? Fosse qual fosse a província do Brasil, e vir para a capital. Então ele veio para a capital, para o Rio, e aqui ele começou a se destacar como aluno de Bernardelli e na Escola de Belas Artes, e participando de vários salões, né? Ele ganhou prêmios e tal, e se destacou, e aí ganhou uma bolsa de estudo para Paris. E foi em 23. E entre 23 e 26 ele viveu em Paris, eu acho que os melhores, os mais brilhantes anos, talvez, da vida dele, mas ele não soube avaliar como ele estava no centro do mundo e que talvez tenha sido uma decisão um pouco precipitada. Não sei se ele se arrependeu algum dia de ter voltado. Ele ficou sendo assistente do Bourdelli já no fim da vida. Antoine Bourdelli era o maior escultor vivo da França. E chamou o Celso para ser assistente quando o governo do Maranhão cortou a bolsa dele, que em princípio era para durar 5 anos. O novo governador cortou a bolsa, dizendo que despesas inúteis tinham de ser cortadas e tal. E ele teve de voltar. Ele sentiu que tinha de voltar, mesmo Bourdelli tendo convidado e proposto um salário para ele que dava para ele viver lá. Ele achou que no Brasil ele já era conhecido, já tinha havido ecos do sucesso relativo como aluno de Bourdelli lá em Paris. Mayol, que é Aristide Mayol, que é um dos maiores escultores franceses, tinha elogiado no Salão de Outono de Paris uma obra do Celso Antônio. E ele, engraçado que a obra do Celso Antônio, o estilo do Celso Antônio se parece mais com Mayol do que com Bourdelli. Ele tem mais inspiração de Mayol. O nu artístico, o nu de mulheres, o corpo feminino é o tema predileto de Mayol e de Celso Antônio. Eu tenho que contar a verdade, né? Porque eu sei que essa vida é a verdade, né? Rodin fez O Homem que Marcha, mas ele preocupava-se desse trabalho com a carta. Eu prefiro o seu trabalho ao Homem que Marcha de Rodin. O Bourdelli o achava um escultor de grande talento, achava que ele tinha realmente uma chama do grande artista. E fez uma carta, né, que seria uma carta de recomendação quando ele voltou ao Brasil, dizendo que ele achava que ele poderia participar do movimento artístico no Brasil e colaborar com o talento, com a arte dele para fazer grandes obras, etc. A carta do Bourdelli para ele era assim um certificado assim de pós-graduação em escultura, era mais do que qualquer diploma, E essa carta foi roubada. Février 1926. À Celso Antônio. Mon cher Antonio Celso, statuaire brésilien. Vous êtes maintenant en possession d'un vrai savoir de sculpteur statuaire. Vous pouvez jouer un rôle de tout premier ordre dans les arts de votre pays. Vous possédez à présent une ciência rare de sculpteur, comme créateur de formes et comme sculpteur de pierre ou de marbre. Votre pays aura grand avantage pour son ressource d'art à vous confier des travaux. Je vous souhaite grand travail, grande persévérance et tout le bonheur qui suivent un jour le talent. Bien cordialement et tout sincèrement, Antoine Bourdelli, 3e Avenue du Maine, Paris.
Mas ele viveu na França 3 anos fundamentais, né? Das artes na história da arte mesmo, da história mundial. Como você lembrou, ele viveu o ano do surrealismo, o manifesto surrealista, o lançamento foi em 24, ele estava lá. Ele e de Cavalcante, que eram amigos inseparáveis, viveram isso lá em Paris. Isso é uma chance, uma sorte enorme. E ele viveu essa efervescência cultural de Paris. Aí. Essa é uma das mais preferidas aqui. Isso aqui está de costas, mas é justamente o trabalhador. Em 27 ele vai para São Paulo e ele volta de lá em 30, a convite do Lúcio Costa. Mas em São Paulo ele foi indicado pelo Di Cavalcanti. Ele foi para São Paulo porque o Di Cavalcanti o indicou para fazer o monumento ao café. Para comemorar, ele indicou aos fazendeiros de café que queriam fazer um monumento para comemorar os 200 anos da introdução do cultivo do café no Brasil.
E ele vai para São Paulo fazer esse monumento e se instala lá, aí que faz outros trabalhos, né? O túmulo de Lídia Pisa, o túmulo de Carlos de Campos. A gente sempre soube que Celso Antônio tinha uma obra linda, sempre que a gente pesquisa alguma coisa na internet ou vê os poucos livros que foram feitos sobre ele, a gente vê essa obra, que é uma obra que está no Cemitério da Consolação aqui em São Paulo. E aí, isso mostra também como a gente é pouco cuidadoso. Eu nunca tinha ido ver, moro pertinho do Cemitério da Consolação, passo em frente a ele pelo menos 2, 3 vezes por mês. Mas nunca teve que acontecer um episódio triste de um amigo que faleceu. E na hora que acabou o enterro dele, eu peguei um iPad comigo, fui até o serviço funerário ali, o escritório do cemitério, para não ficar procurando pelo cemitério inteiro. Fui lá com o iPad, abri a foto justamente daquela obra linda e mostrei para um funcionário. Falei, olha, você podia me dizer onde é que está essa escultura? Ele falou, fala com o nosso chefe ali. Aí tinha um rapaz, um sujeito sentado ali, quietinho. Eu falei, eu queria saber onde é que está essa escultura. Aí ele vira para mim e fala assim, por que você quer saber? Eu de pé, né? Sou alto, ele sentado. Ele assim, por que você quer saber? Eu achei aquilo um pouco arrogante dele e falei, porque ele é o escultor que fez essa obra, é avô da minha mulher, Celso Antônio. Como é que ele chamava? Eu falei, Celso Antônio de Menezes. Onde ele nasceu? Eu falei, rapaz, nasceu no Maranhão. Aí o chefe lá do serviço funerário volta e fala assim,
em que cidade? Eu falei, eu já não sei. Ele falou, Caxias. Aí nessa hora eu percebi que ele estava me desafiando. Aí que eu comecei a perceber. Eu falei, é? Então tá bom, então vamos lá. De quem que ele foi assistente na França? Aí o sujeito parou e falou, pera um pouquinho. Eu falei, não, pera um pouquinho não. Ele foi assistente de Bourdain, Antoine Bourdain. Ele falou, isso mesmo. Eu falei, de quem que Bourdain era assistente? Não, peraí que eu sei. Não, vai, fala. Não, Rodin. Isso mesmo, é Rodin e tal. Aí eu falei, não é possível. Como é que esse rapaz, que para mim não imaginava que soubesse tanta coisa. Ele falou, então eu vou te contar. Eu sou um fanático por esse tipo de história. Trabalhei com uma pessoa que foi quem me ensinou tudo isso. E eu pesquiso muito e gosto muito. E aqui no Cemitério da Consolação, ele me contou, tem o maior acervo de obras de arte em cemitério do Brasil. E eu lutei muito tempo para conseguir fazer uma publicação com vários secretários da Cultura, e até que o secretário Calil se comoveu com isso e fez um folheto. E aí ele pega um folheto nessa hora, coloca em cima da mesa e põe a mão em cima do folheto. E eu fiz esse folheto, que eu tenho poucas cópias hoje em dia, mas que tem todo o traçado de todas as obras catalogadas aqui. Tem meu nome escrito, porque eu participei, o Calil fez questão que eu participasse e tal. E eu faço questão de te dar. Eu falei, bom, já que você tem pouco, me dá um só. Não, faço questão que você leve 2, um para você, outro para sua esposa. Eu falei, aí nisso ele tira a mão de cima do folheto, e é aí que eu vejo que a capa do folheto era justamente a obra de Celso Antônio. É como se ele estivesse aqui fazendo uma exposição. Suas obras estão aqui como se estivessem em um salão, em um museu. Que o Consolação é considerado um museu histórico a céu aberto. Celso Antônio de Menezes. Só lembrando que Celso Antônio de Menezes nasceu em Caxias em 1896 e faleceu no Rio de Janeiro em 1984. Deixa no Consolação a sua arte, o seu trabalho, o seu ofício, tá? Celso Antônio se tornou um dos maiores escultores aqui no Brasil.
O Mário de Andrade foi, com o Celso Antônio, o cicerone do Le Corbusier em São Paulo, em 1929, que foi a primeira vez que o Le Corbusier veio. A segunda foi já para a construção do Ministério. E ele foi mostrar essa escultura ao Le Corbusier, que ficou encantado com a beleza dessa mulher de pedra que parecia que tinha vida. Ela é uma mulher que, no rosto, ela é triste, porque ela está com a cabeça, ela é cabisbaixa, né? Aquela estátua. É uma escultura que a mulher é triste, porque é uma escultura tumular, mas o corpo dela é erotismo puro. É um corpo erótico, apesar de estático. Estático no movimento. É uma mulher que está parada e como se ela estivesse olhando para o chão, triste. Ela está vestida, tem um vestido que é transparente e você vê as formas do corpo todas que transpassam, quer dizer, que passam através do vestido transparente. E dá esse erotismo e essa forma do corpo feminino com tanta beleza, com tanta força, numa pedra, passar ao mesmo tempo a tristeza e um erotismo é um talento, realmente, é preciso ser um grande escultor. Ele consegue agregar um elemento que era emergente nas artes como um todo, que é o geometrismo, né? E que viria até a se vamos dizer, concentrar na coisa do cubismo. E ele consegue integrar esse geometrismo emergente, né, de uma forma muito pessoal e muito característica dele, né? Então, eu acho que nesse ponto, a importância dele, acho que é subestimada, realmente, né? Eu vejo, assim, que apesar dessa inserção do geometrismo, né, nascente no trabalho dele, essa geometria era feita de uma forma como os críticos brasileiros e argentinos nominaram de geometria sensível, né, que é uma coisa muito latino-americana, que não tem aquele rigor, aquele cartesianismo do geometrismo europeu, enfim, ocidental, né, que até inclusive alguns brasileiros, artistas, iriam assumir posteriormente. Nesse ponto, eu acho que o Celso foi um visionário, né, enxergando mais à frente as possibilidades, né, dessa característica, vamos dizer assim, né, de concepção dentro da linguagem da escultura. É um escultor que tinha muito bom desenho, é um escultor forte no sentido da construção da escultura. Na escultura tem que ter construção. Pintura você faz uma coisa muito livre, né, até uma abstração informal, mas a escultura sempre precisa de uma construção. E o Celso, ele tinha uma construção perfeita nesse sentido. Tem aquela mulher amamentando a criança aquele nu, que está no MEC, na escadaria do MEC, você vê a construção daquilo, é muito bem feito, né? A construção daquela escultura. E ele é um passo à frente, que eu digo, ele teve influência de Decaux, mas ele ultrapassa o Decaux. Ele já vai mais à frente que o Decaux. Então, acho que Celso é um escultor moderno brasileiro, talvez um dos maiores escultores modernos brasileiros, e compete de igualdade, tranquilamente, com Brecheret, com todos eles. Instituto Nacional do Cinema Educativo, documentando a cerimônia do lançamento da pedra fundamental do futuro edifício do Ministério da Educação e Saúde. A eugenia, ela começa ali no final do século XIX e ela adentra o século XX como uma ideia no caso
da Alemanha, né, que é muito conhecida, mas no mundo inteiro, né? Você vai ter projetos propriamente nos Estados Unidos, no México, no Brasil, na Argentina, né, na Alemanha. E que projeto é esse? São projetos em que a medicina, a própria medicina, né, vai dar sustentáculo ou escopo suficiente para que se discuta uma raça ou melhora da raça humana, né, do ser humano. E como ele vai melhorar? No caso do Brasil, a gente teria que eliminar o índio e o negro, né, para ele dar uma melhorada, né? Então ela vem de uma forma, como toda ela, vem de uma forma bastante estúpida, né, irracional, né? Mas como era algo oficial, né, tido como tinha uma oficialidade nisso, né? Os governos não viam nisso algo ruim. Nem mesmo as pessoas, elas mesmas podiam se ver querendo melhorar, né? Contente, mas sem surpresa, a notícia desta hora. Haverá sempre quem discuta se deste edifício é possível controlar toda a atividade educativa da Federação. Num país que tem as características antropogeográficas do Brasil, admito mesmo que se duvide de uma ação direta em coisas que mais dependem da moralidade ou da avaliação dos professores remotos e alunos quase sempre apadrinhados, criando novas necessidades que, na frase do Goethe, são sempre benefício. Vários intelectuais brasileiros vão estabelecer uma relação direta entre o subdesenvolvimento do país e a formação racial do povo brasileiro, né? Então, a ideia é que o Brasil, pelo fato de ter aqui, quer dizer, antes do descobrimento, uma grande quantidade de indígenas, já era um caso complicado, né? Com a introdução do homem branco, a possibilidade, quer dizer, havia a possibilidade de um melhoramento, né, digamos assim, da raça. Mas esse caso, que já era um caso complicado, com a introdução do elemento negro africano, se tornou, quer dizer, aos olhos de alguns intelectuais, um caso perdido, né? Então, o diagnóstico era esse. O povo brasileiro é um povo degenerado. Não podemos falar de raça, podemos falar de cultura, de formações étnicas diferenciadas, mas não de pensar que a palavra raça contém algum conteúdo e, sobretudo, qualquer conteúdo de superioridade ou de inferioridade. Mas, infelizmente, este era o pensamento da época e a gente nota, talvez mais do que em Graça Aranha, né? Euclides da Cunha, essa ambiguidade de ainda trabalhar com o conceito de raça e, ao mesmo tempo que ele vai para Canudos, né? Teoricamente, para estigmatizar, né, o que seria, entre aspas, a raça inferior, que seria essa raça da mestiçagem, né, ele acaba ficando absolutamente seduzido, né, pelo poder, pelas características, né, desse tipo de combinação étnica admirável, né, que, a princípio, ele deveria rejeitar, mas que a realidade apresenta para ele, né, como algo não a ser rejeitado, mas algo a ser valorizado na formação do conceito do Brasil. Não se atingiu o Celso Antônio no sentido de que você, como pessoa, isso ou aquilo. Na verdade, se atingiu a obra de arte. Então, veja, a obra ela se misturou, né, num processo de negação, né, e acabou não sendo colocada, não indo para o lugar da onde ela merece, né? Ou seja, ser mostrada. Então é interessante isso, né? É uma brutalidade muito grande, é uma morte social, né? Então, quer dizer, é estranho, né, que o Brasil inteiro, né, ou seja, naquele momento ali, Capanema,
como ministro, todo mundo se reunia em torno de uma questão e ver que aquilo ali não caberia, né? E aí os motivos pelos quais a obra não caberia naquele espaço são os mais ridículos possíveis, né? O tamanho do pênis, enfim, o negro, o próprio negro, a figura humana dele, né? Que não é uma figura atlética, é a figura do trabalhador, né? Que anda descalço, tem as mãos inchadas, tem a pele queimada, né? Tem a figura sofrida pelo trato, pela lida diária com o trabalho cotidiano dele. Então, esse trabalhador, esse homem que merecia estar dentro de um espaço e ser reconhecido, né? E ser reconhecido por cada brasileiro como sendo nós mesmos, né? Há uma negação, né? E essa negação, ela acontece num Brasil que é um Brasil dividido e que sempre foi dividido. Estamos aí nele, né? É um Brasil que se dividiu. Então, há pessoas que se veem, né, como brasileiro propriamente, e há pessoas que não se veem, né? Não se olham, não conseguem se espelhar em nenhuma dessas figuras do Celso Antônio. Esse é o croquis original do Le Corbusier, mas era para o terreno na praia de Santa Luzia. E depois não foi viável a construção do prédio nesse terreno, que então veio aqui para esse espaço do castelo. O acontecimento é propício. Em primeiro lugar, porque se vai plantar na bela cidade um grande monumento arquitetônico, cujo projeto se estudou com consciência, pertinácia, minúcia e esmero. Depois, e este é o ponto que desejo salientar, porque com a ereção desse edifício daremos o passo final no esforço que vem de longe, de organização do Ministério, que tem a seu cargo a solução de tantos sérios problemas do Brasil. Esse foi o primeiro projeto esquemático para o edifício da nossa equipe brasileira, que o Lúcio Costa não gostou do resultado e aí convidou o Le Corbusier para ser o consultor do projeto. Le Corbusier projeta um primeiro edifício para a praia de Santa Luzia, depois não foi viável o terreno de lá, veio para a esplanada do castelo quando realizou um outro desenho. E na evolução desse desenho, o Oscar Niemeyer atingiu o desenho final. O Ministério foi construído para ser uma casa da cultura e da nacionalidade brasileira, né? Afirmar, como o Ministério da Educação e Saúde, afirmar uma presença da cultura brasileira. E ele foi construído para ser um centro também para espelhar, para mostrar a arte brasileira, essa arte moderna que estava, né, tão valorizada, tão que estava brotando, digamos, despertando. Capanema resolveu, então, junto com esses arquitetos, chamar artistas, né, para
como um grande mecenas. Ele se tornou, então, um grande mecenas desses artistas que ele chamou. Chamou Portinari para fazer os murais e os azulejos do Ministério, que são belíssimos, que é uma grande maravilha. Chamou o Celso Antônio para fazer todas as esculturas, em princípio, seriam do Celso Antônio. E o Le Corbusier, que foi o consultor que veio com autorização do Getúlio Vargas, porque o Lúcio Costa e o Niemeyer queriam chamá-lo para dar pareceres, para ser uma espécie de coautor do projeto. E eles, que eram mais jovens, que eram admiradores da obra do Le Corbusier, queriam que esse grande mestre da arquitetura, né, europeu viesse. Ele veio. E então, foi quando o Celso Antônio reencontrou esse já conhecido dele desde São Paulo. E o Le Corbusier disse que queria uma escultura de Celso Antônio logo no início da ideia da construção do Ministério, na entrada logo, o homem brasileiro, que seria o homem brasileiro, então. Desde que o Le Corbusier viu o Celso Antônio em 1929, e o Geraldo Ferraz fala, ele faz uma conferência no Instituto de Arquitetos e menciona o nome do Celso Antônio. Todo mundo, ele não viu isso, mas as pessoas contaram para ele. E ele, quando chega lá no Rio, e eu vi aqueles desenhos, as fotografias dos desenhos na revista do Patrimônio mesmo, né? Tá lá a figura. Inclusive, eles mantiveram, quando chamaram todos aqueles outros escultores, né? Eles mantiveram a pessoa sentada no... Só que por exemplo, o De Fiori faz com a perna flexionada para trás, assim, e todo inclinado de qualquer jeito, porque era expressionista. Ele quis fazer um jovem, né? Jovem também todo... E é interessante isso. A primeira coisa que eu cheguei lá no prédio do Ministério da Educação foi o pessoal falando que o Celso Antônio era um vidente e que ele tinha lido a vida da filha dela e que as pessoas mais antigas lá da biblioteca, né? E daí só falavam nisso e da maravilha que era o Ernesto De Fiori, né? Quer dizer, desde o começo eu soube que o Celso Antônio teve aquele problema, porque eu fui entrevistar o Lúcio Costa, que estava lá. Ele ia todo dia às 5 horas. Ele falou para mim que era... que não dava, que a proporção era grotesca, que ele não tinha o número de ouro, que era impossível, que imagine se tinha 30 metros, que tamanho que ia ser o órgão sexual, sabe? O pênis do cara. E não tinha nada. Você vê na maquete, é uma coisa que nem se pensa nisso, né? É uma história trágica, é tragicômica, porque um dia esse homem brasileiro desmoronou, né? No momento em que ele estava sendo exibido ainda, estava no início ainda, na fase de modelagem, né? Ainda não estava esculpido totalmente. E ele já tinha causado muita polêmica, discussão, cartas do Mário de Andrade para o Capanema, do Capanema para o Mário de Andrade, e consultoria de cientistas para dizer como era o tipo brasileiro, para dizerem o que Capanema queria que dissessem, que não era aquele homem que o Celso estava fazendo. Aquele homem era um mulato, aquele homem era uma raça degenerada, entre aspas, não era o homem brasileiro que eles queriam ver. Foi sabotada, né, de propósito. Molharam demais para poder... Imagine, ele tinha alunos dele fazendo junto, né? Esse José Reis, que trabalhava lá, ele me falou que ele era muito bem pago. Não era escravo, nada. Porque a ideia dos caras é fazer piada, né? Que as coisas pareciam egípcias, né? E que ele tratava todo mundo como escravo. Não era bem assim, né? São umas lendas, né, que aparecem, né? A gente não pode esquecer que era a época do nazismo, né? Das teorias raciais de Hitler, dos nazistas. Isso era 37, 38, 39, até 45, quando acaba a guerra, é quando acaba a construção do Ministério. Eles estavam nesse período que era um período complicado e de afirmação da raça brasileira, que não poderia ser aquele, não poderia ser aceito. Além do mais, esse homem tinha um pênis enorme, imenso, descomunal. E o Capanema não conseguia dizer que era isso que o incomodava, mas era isso. Ele era um mineiro
conservador, moralista, e achava que aquela escultura não era apresentável, né? Principalmente na entrada do um homem nu, com pênis imenso e tal. E Celso Antônio era irredutível, não diminuía 1 milímetro do pênis, de nada, do homem, não mexia em nada, não queria mexer, e era aquele homem brasileiro. E o mulato que posou para o Celso Antônio era um modelo que posava para o Portinari. Era o mesmo modelo. E é engraçado que são 2 pesos, 2 medidas, né? Negros e trabalhadores está assim naqueles painéis do Portinari, né? Quando é em 3 dimensões, ficava mal, né? Você percebe? O imaginário dele, o imaginário afetivo do Celso Antônio tem a ver com o lugar onde ele nasceu, né? Com aquilo que ele comeu, com a água que ele bebeu, com o fruto, com o rio que ele nadou, com as vozes, né? As vozes de mulheres, da mãe, da tia. Esse lugar que ele nunca deixou, né? Ele nunca deixou. Ele saiu, foi para a Europa, estudou, voltou, se tornou um escultor do calibre dele, né? Um homem de uma estatura enorme na arte brasileira e continuou sendo fielmente quem ele sempre foi, de fato. Ou seja, ele é um homem fiel, né? A sua pátria, né? A seu povo, a sua gente. É isso que é bonito no Celso Antônio. Há uma verdade estética no Celso Antônio que passa, antes de tudo, por quem ele foi na vida, como ele se edificou como homem, como conhecimento de si mesmo, né? Então, um homem muito profundo. Se a gente pensar arte nazista, né, mesmo arte fascista, eles bebem, né, na arte clássica greco-romana, né? Então, o ideal, né, de homem que eles vão buscar, né, aí pensando também essa questão da eugenia, né? Qual que era o ideal, né, do homem nazista, né? Era aquele ideal representado
pelas esculturas gregas, né? Aquelas mulheres, né, belíssimas, né? Aqueles homens também, né, todos eles com um corpo muito bem formado, né? Quer dizer, um corpo atlético, né? Agora, o que é interessante, a leitura que os nazistas faziam, né, daquelas esculturas, num certo sentido, era uma leitura inocente, né? Dado que a gente sabe que aquelas esculturas, elas não representavam, digamos assim, um homem real, né? Elas eram, mais do que tudo, um ideal de beleza, né? Que, de proporção, né? De saúde, que estava na cabeça do escultor, né? Vide lá, né? O cânon, né? Então, você tinha ali estabelecido, né? Quer dizer, o tamanho da cabeça, quer dizer, os olhos, a distância dos olhos, o nariz, né? A primeira coisa que ele nos convida é porque há uma identidade maranhense e brasileira, no caso, muito forte. Então, claro, há uma empatia. Mas à medida que a gente vai chegando no material dele, se percebe a grandeza, né? A grandeza mesmo desse material. A grandeza formal e a grandeza identitária dela. Muito frequentemente se joga para as artes, para o cinema, né, para a escultura, essa missão de construção de um ideal de povo. Se a estátua de Celso fosse uma porcaria, quem está dizendo é Carlos Drummond de Andrade. Não ocorreriam em sua defesa críticos de arte e peritos como Antônio Bento, Geraldo Ferraz, Flecha Ribeiro, Edson Mota, Pietro Maria Bardi, Carmen Portinho, José Geraldo Vieira, Renato Soeiro, Maria Elisa Carrazzoni, Paulo Mendes de Almeida e muitos outros, que em 74 protestaram contra os atos de vandalismo de que ela foi objeto e pediram ao prefeito de Niterói que ele desse pedestal condigno, pois sua implantação na Praça Enéas de Castro era desfavorável ao efeito visual. O apelo não mereceu consideração e agora, como brinde de aniversário ao autor, recolhe-se o monumento a um verde exílio onde será esquecido e, quem sabe, acabará virando uma samambaia. Ponto. Isso é cultura. Celso, aos 78 anos, assiste mais uma vez aos atentados à sua obra. Aquele trabalhador que devia ser meu vizinho na Alameda Fronteira, ao Ministério do Trabalho, lembra-se? O lugar certo para a estátua certa. E que foi retirado de lá porque uma campanha de ridículos se desencadeou contra ele. Aquele trabalhador que durante 20 anos ficou jogado num depósito de ferro velho, depois adaptado para a garagem do Ministério de Indústria e Comércio, até que esse exigiu a sua remoção. O trabalhador chocou e foi vítima da burrice de uma certa classe que forçou o presidente Dutra a... a estátua foi feita para o Ministério do Trabalho, no Rio, né? Era a sede do Ministério do Trabalho. Para ficar na entrada do Ministério do Trabalho, ela não pôde ser colocada. Ela foi colocada e teve de ser retirada. Porque, inclusive, Carlos Lacerda escreveu contra, todo mundo escrevia contra. Por acaso, a ironia da história é que o nosso presidente da época, que era Dutra, era
a cara daquele trabalhador, era baixo, atarracado e feio, como o trabalhador do Celso Antônio, como o modelo, o homem que ele retratou. Mas a elite não quer se ver né, como ela é, não quer ver o brasileiro como ele é, não quer ver o Brasil como é. E era muito moderna aquela escultura, era muito moderna. O que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros, perdi-os. Tive amores, esqueci-os. Mas, no maior desespero, rezei. Ganhei essa prece. Vi terras de minha terra. Por outras terras andei. Mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Gosto muito de crianças. Não tive um filho de meu. Um filho. Não foi de jeito. Mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Criou-me, desde o menino, para arquiteto, meu pai. Foi-se-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto, não pude. Sou poeta menor, perdoai.
que as amizades dele mais queridas é o Dante Milano e o Manuel Bandeira, né? E Manuel Bandeira considerava Celso Antônio, assim, um imenso artista, o maior escultor vivo na época. A poesia nasce da gente sem a gente querer. Nasce, ela é espontânea, ela sai. Se a gente trabalha com amor à arte, sai poesia. Sai poesia sem querer fazer, porque está dentro de nós. O sentimento poético está dentro da gente, né? É uma disciplina do espírito. A poesia é uma disciplina do espírito, né? É isso. Eu acho que a escultura é volume e forma, nada de literatura. Na arte, nem em pintura, nada de literatura, de sociologia, de política, de nada disso, nada disso. A arte se manifesta como a natureza existe. Aliás, eu só gosto, na natureza, daquilo que se parece com arte.